Bom, nós vamos falar sobre o outro lado, né? A compulsão alimentar, não é? A Angélica Greco, que é nutricionista do Instituto Endovita, vem conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem? Tudo bem, Seja boa noite. muito bem-vinda mais uma vez à nossa Obrigada, tribuna. boa noite, tudo Também estava bem? com saudades, mas é como eu falei, é difícil a gente estar com a agenda realmente bastante cheia, graças a Deus. Hoje com um tema muito bacana, que é compulsão alimentar. Como que eu sei que eu estou sofrendo de compulsão alimentar? Na verdade, a compulsão alimentar ela é uma doença, né? Ela se caracteriza por um excesso de ansiedade, vamos dizer assim, né? Então, uma coisa é a gente, quando no fim de semana resolve exagerar um pouquinho, eu vou comer um pedacinho a mais de pizza, vou comer um bolinho, um pedacinho de bolo, vou exagerar um pouquinho ali no churrasco. Outra coisa é quando no dia a dia a gente começa a exagerar na quantidade, num período de tempo a gente começa a comer muito, começa a comer escondido, sozinho, come aquela quantidade muito grande, se sente culpado, se sente triste depois, come demais, come sem ter fome, continua comendo mesmo estando estufado e às vezes até passa mal depois, e isso acaba sendo uma rotina. Então, deixa de ser no fim de semana aquela abusada, ou que a gente brinca, né, o dia do lixo, e se passa a ser uma rotina. Então, agora, essa compulsão uma é uma coisa, o mais... estresse, que hoje é uma coisa muito real na vida de todos nós. Ele pode levar uma pessoa a ter compulsão alimentar? Na verdade, ele pode levar porque a comida vira uma válvula de escape. Então, a pessoa está estressada, ela acaba considerando que a comida é algo que ajuda ela a ficar um pouco mais tranquila, é algo que dá o prazer e pode levar esse prazer em excesso, virar uma compulsão alimentar. Agora, a ansiedade também é outro item que pode levar à compulsão, Com certeza, porque a ansiedade ela é natural. Então, a gente tem ansiedade para ir numa reunião, para fazer uma prova, para conhecer alguém novo. Isso é natural, é algo que a gente tem que ter. Agora, quando essa ansiedade começa a ser algo excessivo e começa a ser muito repetitivo, a gente fica muito ansioso. E nessa ansiedade a gente quer comer muito doce, a gente quer comer muito pão, a gente quer comer muita de tudo, ela pode virar em excesso uma compulsão alimentar. Então, tanto o estresse quanto a ansiedade em excesso pode levar a essa compulsão alimentar. Agora, o que eu achei interessante aqui, né, que a produção me passou, é que você trouxe alguns alimentos aqui que quebram essa questão da compulsão alimentar, não é isso? Agora, como que é possível eu identificar, primeiramente, essa relação? Por exemplo, se eu estou percebendo que eu estou acima do peso, né? Comer esses alimentos vai me ajudar? Na verdade, esses alimentos acabam diminuindo um pouquinho essa compulsão alimentar, então evita que você fica tão ansioso para comer aquilo e acaba ajudando aí um pouquinho até a reduzir o peso, a controlar um pouco mais. É um colaborador. Não são alimentos que vão te ajudar a emagrecer, mas vão ajudar a evitar de ter esses picos de compulsão. Então, a comer um pouquinho menos, vamos dizer assim. Então, vamos começar? Vamos, com certeza. Com os que diminuem a compulsão. Chocolate 70%. O chocolate 70%, o que ele ajuda bastante? Ele aumenta a liberação de algumas substâncias que ajudam a gente na liberação da sensação de prazer, de bem-estar. E o cacau diminui a liberação dos hormônios do cortisol, que é do estresse. Então, ele acaba ajudando a gente a comer um pouco menos daquele chocolate que é ruim, de ficar ansioso, de ficar nervoso. Então, se a gente conseguir comer o chocolate 70% cacau na quantidade ideal, a gente acaba ficando um pouco menos ansioso. Já falando da quantidade, mostra aqui, ó. A gente tem, por exemplo, esse aqui são 2 bloquinhos, vamos dizer assim, que tem na minha mão, né? O ideal, 1 quadrado desse ao dia. 1 quadrado ao dia. Gente, é 1 quadrado... O Anderson tá olhando com uma cara aqui, é 1 quadrado ao dia, tá bom? 1 quadrado ao dia. Então, porque vai liberar a serotonina, né? Que é o hormônio do prazer, do bem-estar. Então, comendo na quantidade certa, isso não vai atrapalhar na dieta. Deixa eu aproveitar, então, aqui, já que nós falamos dos tenores. Já pode dar um pedacinho. Ó, é 1 quadrado por dia, tá? O que é? Ó, 1 quadrado para você. 1 quadrado? Para ela, primeiro Cada um que ela... no seu quadrado. Ai, peraí que que eu delícia. vou trazer mais um, calma aí. Pode comer Giovana mesmo? não gosta de Pode. chocolate, né, Pode Giovana? comer mesmo? Pode. Eu vou comer, então. Eu não vou. E eu? Olha lá. Chegou. Pronto. Tá bom? Isso 1 aqui por faz dia. bem pra saúde? Faz bem para a saúde. Nossa, Mas amiga, tem dá, que ser... dá o resto aí. Mas tem... Então, não pode, só pode 1 quadradinho, Giovana. É 1 quadradinho. Então, acho que eu sou compulsiva. Agora,
Imagina, com esse corpo não é compulsiva, não. Agora, o que acontece se eu comer, por exemplo, esse pote inteiro aqui? Na verdade, você vai acabar acumulando valor calórico. Tá. Então, todo alimento, além dele ter a qualidade nutricional e todos os nutrientes, Tá. então tem a questão do cacau, ele vai ter a caloria. Tá. Então, para a gente controlar o peso, a gente também tem que ter a somatória da caloria do dia. Entendi. Então, a gente pode ultrapassar aí o valor Eu calórico posso do dia. comer mais, mas compensar com outro alimento. Exatamente. Tá. Então, eu vou comer um pouquinho mais, então eu vou ter que reduzir no pão, vou tirar um pouquinho do macarrão, em vez de eu comer à noite, eu vou comer uma sopa de legumes, então dá para compensar. Então, quem gosta muito pode compensar em outra coisinha. Agora, tem um alimento aqui que eu particularmente gosto muito e eu sei que dá o ano todo e é uma fruta, ela é nacional, é brasileira? Isso. Abacate. Fala um pouquinho pra gente. O abacate, ele é uma fruta muito fácil de encontrar, né? É bom a gente sempre saber selecionar, né? Para nunca pegar ele muito verde, pegar ele sempre maduro. E ele é muito fácil da gente identificar, né? No próprio tato a gente consegue perceber se ele está verde, porque se você cortar um abacate verde, pode jogar no lixo. Depois ele não amadurece mais. Ele não pode estar nem muito durinho, nem muito molegato, nem muito, né? Exatamente. Tá. Molegato é coisa de italiano, né? Mole, pronto. E o abacate ele é interessante porque ele tem um nutriente que chama beta-cisterol, que é um nutriente que ajuda a diminuir a produção do hormônio do estresse. Ah, que legal. Então, isso ajuda muito a gente a diminuir o estresse, que ajuda a desenvolver a compulsão alimentar. Tá. Então, se a gente consumir meio abacate por dia, a gente diminui essa incidência da compulsão alimentar. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é uma fruta calórica. Tá. Então, quem está pensando no controle do peso também tem que equilibrar na alimentação. Então, vai consumir mais o abacate, então vamos compensar em outra alimentação do dia. Vai pôr numa salada no almoço, então tira um carboidrato. Tá. Então, Entendi. mas é uma fruta que pode ser usada salgada. Tem gente que gosta de pôr quer comer doce, né? Põe um adoçante, põe um xilitol, põe alguma coisa assim. Tem um monte de forma de receitas preparar, bacanas. né? Banana, outro alimento que eu gosto demais. Aliás, Essa sempre tem banana em casa. Eu geralmente como uma banana por dia, né? A banana Mas é porque eu gosto mesmo, ó. A banana é a fruta mais fácil, mais prática, né? Eu indico para os meus pacientes para levar na lancheirinha todo dia, porque a gente pode estar no carro, no consultório, no escritório. Ela tem uma durabilidade boa, é só descascar, não precisa de colher, não precisa de faca. E ela pode ser feita, usada de várias formas, né? Então, dá para usar em receitas, dá para fazer, vou fazer uma torta integral com aveia, que também é outra coisa que ajuda na compulsão. Vou pôr aveia? A aveia Ótimo. também ajuda. A gente pode fazer com canela no micro-ondas, que ajuda a emagrecer, porque a canela é um termogênico. Então, ajuda naquela vontade. Põe antes ou depois de colocar no micro-ondas? Pode pôr antes. Antes e põe no micro-ondas? Põe no micro-ondas ali 30 segundinhos, 1 minuto. Aí depende de como você gosta da consistência. Ajuda naquela vontade do doce durante a semana, quando a gente está controlando ali um pouquinho a alimentação. Por quê? A banana é muito rica em triptofano. E o triptofano ajuda também nessa liberação da serotonina. Então, ela dá essa sensação de bem-estar, de prazer. Então, ela acaba deixando a gente feliz, né? Aquela sensação de felicidade. E é uma fruta de fácil acesso, de baixo custo. Sim, Todo mundo bom. Consegue comer, né? Muito bom. Agora, você colocou aqui carne e ovo como proteínas, que também ajudam a diminuir a compulsão. Aqui nós temos a carne, né? Em que sentido que ela ajuda? Porque ela é uma proteína, não é? Isso. A carne, ela não estimula, não? Não, na verdade a gente brinca até que a carne poderia ser considerada até mesmo um antidepressivo, né? É mesmo? Ela tem um componente nela que a gente chama que é um aminoácido, que é a fenilalanina, que é um nutriente que reduz o apetite. Então, olha só. Ela ajuda a diminuir aquela compulsão por doce, aquela vontade de comer toda hora. Então, a carne vermelha, ela tem essa propriedade. Engraçado fazer uma brincadeira, claro. Engraçado que quando a gente vai dar um churrasco, né? Vai fazer um churrasco, nunca o pessoal vai comer um pouquinho, sempre come demais, exatamente, né? Não tem jeito. E também não pode ter essa gordura toda aqui, né? Isso. Essa capa, tem que tirar, né? Tem que tirar. Na verdade, o ideal é ser uma carne mais magra e fazer sempre cozida, grelhada, assada e equilibrar ela no dia a dia com a carne branca. Entendi. Mas ela é muito importante, né? No dia a dia. E o ovo, que a gente até não trouxe, ele é muito bom também, porque ele traz
saciedade. Ele é um alimento que, pelo teor de proteínas que ele tem, ele diminui muito a compulsão por doces. Ah, muito bom, E hein? por ele ser muito rico em enxofre e vitamina do complexo B, esses 2 nutrientes são os 2 nutrientes que o nosso corpo, quando a gente está naquele pico de estresse, de compulsão alimentar, são os 2 nutrientes que o nosso corpo busca. Então, Entendi. quando a gente consome o ovo, a gente consegue combater um pouco essa busca ativa. Então, por isso que a gente caracteriza que essas 2 proteínas são muito boas para a gente ajudar a diminuir um pouquinho a compulsão alimentar. Aqui só tem coisa que eu gosto. Por exemplo, o chá também, camomila. Por exemplo, os chás amarelos. Eu amo o chá de camomila. Sempre tem em casa uma caixinha também. Ele é bom e para quê? Ele é um chá calmante, né? Então, a gente fala que é um chá ansiolítico. Então, ele acaba deixando a pessoa mais tranquila. Por quê? Normalmente, a compulsão alimentar, ela está associada à ansiedade. A pessoa acaba, naquele dia, ela está nervosa, está ansiosa, teve um problema no trabalho, ela acaba descontando na comida, naquele pico do estresse. Então, a gente acaba orientando, faz um chazinho antes de dormir, ou naquele momento que está muito nervoso, que acha que vai recorrer para uma comida mais calórica, toma um chá primeiro, porque, além de tudo, ele vai dar saciedade, ele ocupa um pouco mais o estômago, porque muitas vezes a gente fala para o paciente, eu falo muito no consultório, você tem certeza que é fome, não é sede? E o chá, por ter um sabor, muitas vezes a gente não bebe água, porque não gosta, porque não tem gosto. Então, o chazinho, como tem um saborzinho, toma o chá primeiro, sentiu que ele tem um gosto, está ainda ansioso, ele vai ajudar a acalmar um pouquinho mais. Então, as ervas em geral, a camomila, ela acaba tranquilizando um pouco mais. Vamos falar agora os alimentos que você que está em casa e nós aqui também temos que tomar cuidado porque aumentam a compulsão. Exatamente. Vamos começar com um que todo brasileiro... Eu conheço uma pessoa que toma café de minuto em... Não é nem de hora em hora, é de minuto em minuto. O café aumenta a compulsão alimentar? É uma surpresa para todo mundo, né? É surpresa, porque todo mundo fala, não, é bom porque é digestivo, tem outros benefícios. Mas por que ele aumenta a compulsão? O que acontece com o café? Ele diminui a nossa percepção para os doces. Então, quem é muito compulsivo por doce e toma muito café, a pessoa é como se ela perdesse o paladar para o doce. Então, ela vai tomando café, então ela come um doce de leite, ela toma o café, ela não acha que aquele doce de leite está doce, então ela vai buscar outra coisa mais doce. Ela vai naquela busca ativa. Ela acaba colocando mais açúcar também no café acaba ou não? Colocando mais açúcar, né? E tem o fator de ele ser estimulante pela presença da cafeína. E aquela pessoa já é ansiosa, ela vai ficando mais estimulada, então tem todo esse componente, né? Vira um ciclo vicioso. Vamos falar agora dos salgados. Isso aqui todo mundo tem. Eu de vez em quando trago aqui, de vez em sempre, né? A Letícia já está me olhando com uma cara ali. Eu trago salgados aqui na TV, porque a gente está sempre na correria, a gente acaba comendo dessa maneira. Os salgados, o que ele faz de mal? Por que aumenta? Os nachos, né? Todos esses alimentos muito ricos em gorduras, eles aumentam a secreção da dopamina, que é um outro neurotransmissor que traz o que pra gente? O prazer também. Então, o que acontece? A gente come um pouquinho, se sentiu bem? Vamos comer mais um pouquinho. Aí come o pacote inteiro. Come o pacote inteiro. A gente consegue parar de comer isso, Fábio? Não consegue. Então, o que acontece? A gente acaba ficando nesse ciclo vicioso de comer e eles são muito ricos em conservantes, que a gente chama, né, do BHT, muito rico em sódio, que retém líquido. Então, isso aqui é uma tranqueira, é uma porcaria. O Thiago já está falando, segura aí que eu vou comer esse pote inteiro. Não pode, a gente já sabe a hora que sair, né? Sexta-noite, né? E agora, e a batata também, essa batata chips, como a gente encontra nos saquinhos de... Sim, né? é a mesma composição, né? Agora, por que ela é tão ruim assim? Ela é o jeito que é feito ou não? É o jeito que ela é produzida, né? Então, para ela poder se manter fresquinha, crocante, ela precisa de uma quantidade muito grande de conservante, né? Então, ela acaba ficando prejudicial aí pro consumo constante. Eu tô rindo aqui porque o pessoal da produção, eles são... O Thiago, principalmente, que ele fica falando nesse aparelhinho aqui no meu vídeo, ele tá falando, deu vontade de comer, põe um na boca. Não. Essa hora hoje ele não. já tá com fome, não jantou? Eu não jantei, janto quando chego em casa. Vamos falar de outros também. Também o chocolate, como é bom, é ruim. Este daqui, por exemplo, já é uma indicação de chocolates
que aumentam. Por quê? Aqui a gente está falando do chocolate branco, chocolate ao leite em geral, porque eles são muito ricos em gordura hidrogenada, que ele não tem o cacau como tem aqui. Então, é uma gordura em geral. E o que ele vai fazer? Todo alimento que ele vai ter muita gordura e muito açúcar, ele vai aumentar o açúcar no sangue. Cada vez que a gente tem muito açúcar no sangue, a gente aumenta a nossa produção de glicose e insulina. O que ela faz? Quando a gente está com muita glicose e muita insulina, aumenta a nossa vontade de comer doce. A gente vai ficando num ciclo vicioso. Eu comi, quero comer mais. Eu comi, eu quero comer mais. E isso aqui não tem a menor Por isso que às vezes vai uma barra inteira, um pacote inteiro, né? Exatamente. E qual que é o pior? Esse mais escurinho ou o chocolate branco? O chocolate branco. Porque o mais escurinho, ele ainda tem um percentual de cacau. Pode ser 30%, 40%, ele não chega a ser 60%, 70%, que é o bom, mas ele tem ainda na composição. O chocolate branco, ele é zero de cacau. Zero cacau? Ele é 100% gordura hidrogenada. É adicionado, às vezes, como no caso desse, né? Ele tem ali como um recheio. Mas se você pegar a composição de um chocolate branco 100%, ele é só gordura hidrogenada. Ele não tem nada de cacau nele. Então, não é chocolate. Quem escolhe? Ó, todo mundo aqui que escolhe, quando a gente traz caixinha de chocolate, todo mundo escolhe o branco, olha lá. Se a gente for escolher, é só gordura, ele é a pior opção. Pois é. Depois fica falando, não, porque eles ficam aqui no Conta Comigo, depois vão jantar, não é não, tá vendo? É o chocolate branco, Chicão, tá vendo? Ele é o pior. Olha, queria agradecer muito sua presença, Angélica. Vou passar os contatos, é o Instituto, www.institutoendovita, copia como está no vídeo, tem 2 T's, tá? .com.br, o Instagram é @institutoendovita. E se quiser fazer perguntas também sobre esses tipos de alimentos, pode fazer? Pode, com certeza. Pelas redes sociais? Pode fazer pelas redes sociais, pode mandar no site também, a gente está à disposição, eu também estou à disposição, pode mandar e a gente responde imediatamente o que precisar. Obrigado, Agradeço. Viu? Muito bom ter você com a gente aqui, Obrigada, tá bom? Obrigado boa mesmo. noite.